Gente, então vamos conversar com a doutora Luciana agora. Vamos lá. A adoção de estratégias, eficientes no combate ao câncer de mama pode evitar aproximadamente 30% dos casos da doença, segundo o INCA. E a gente acha que não, né? A gente culpa a própria sorte, diz que, ai meu Deus, por que comigo, né? E não é, olha, 30% é muita coisa, de coisas que nós podemos evitar. Outra parte das ocorrências pode ser curada se descoberta precocemente. É por isso que nesse mês a gente vai ouvir exaustivamente esse assunto circular nas redes sociais e em todos os veículos de comunicação. O câncer de mama pode ser prevenido e pode ser curado se descoberto em fase inicial. Isso nós queremos dizer que visitar o nosso médico anualmente, pelo menos, repetir os nossos exames, estabelecer outros que são importantes em determinadas fases da nossa vida, isso também chama-se responsabilidade. O acesso à informação é condição essencial na prevenção da doença e contribui de forma decisiva para evitar milhões de mortes que ocorrem todos os anos. Doutora Luciana Landeiro, que prazer tê-la aqui conosco, tudo bem? Já está acionada. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, Olga. Eu queria agradecer esse espaço para a gente estar discutindo um pouco sobre esse tema tão importante que é o câncer de mama, né? Estamos no mês do Outubro Rosa, que é o mês de mobilização mundial contra o câncer. Então a gente tem que, de fato, conversar bastante sobre o assunto para que as mulheres e os homens também, né? Câncer claro. de mama pode ocorrer também em homens. Às vezes que é bem menor, mas são às vezes bem severos, né? Esses cânceres que acometem os homens. Exato. Nos homens, na verdade, a estimativa é que a cada 100 mulheres acometidas pelo câncer de mama, um homem vai ser diagnosticado com câncer de mama. E habitualmente esses homens acabam tendo um diagnóstico mais tardio, justamente por desconhecimento. Né? Eles não sabem poder ter câncer de mama, então ao observar um nódulo eles acham que aquilo não é câncer de mama e muitas vezes a lesão acaba crescendo e o diagnóstico acaba sendo tardio, dificultando muitas vezes a possibilidade de cura. Verdade. E assim como a doutora Lídia falou da importância da educação emocional, né? A nossa educação mesmo, de conhecer o nosso organismo, a nossa educação de seguir, por exemplo, toda a proposta terapêutica que um médico passa, né? Após um episódio de câncer, por exemplo, que nós já citamos aqui, das probabilidades de cura, se ele for detectado em fase precoce e for tratado. Agora é importantíssimo que a pessoa adote todas as medidas de mudanças de hábito e seguir, né, a orientação do seu médico nessa terapêutica toda de acompanhamento. Radioterapia, quimioterapia, boa alimentação, enfim. Vamos conversar muito sobre esse assunto, mas antes, para situá-los, a quem chegou agora em instantes, doutora Luciana Landeiro, oncologista, está conosco conversando sobre mitos e verdades sobre o câncer de mama. Vamos entrar então nessa questão de mitos e verdades, porque tem muita coisa aí que as pessoas sofrem desnecessariamente, né? Claro que a gente tem que se observar, o autoexame é muito importante, bem como as visitas ao médico, mas tem muitas outras que a gente morre de medo e não passam de mitos. Vamos relacionar alguns, doutora? Mitos em relação ao câncer de mama. Tipo assim, por exemplo, saiu um líquidozinho da mama, às vezes as pessoas ficam futucando muito. Recentemente a gente até teve uma dica desse assunto aqui, a médica disse que tem que ir, tem que checar para ver qual que é a probabilidade, mas as pessoas, diante de uma situação dessa, já acham logo que estão com câncer. Essas e outras mais são pequenas dúvidas que a gente pode relacionar, entendimento, né, dos especialistas como mitos. De fato, assim, a saída de líquido pelo mamilo é um mito de necessariamente estar relacionado ao câncer de mama. Pode haver saída, pode haver descarga do mamilo associado a um câncer de mama. Normalmente é uma secreção mais hialina, né? Habitualmente por um ducto só, então não são todos os ductos por onde sai essa secreção, e habitualmente unilateral, né? Então, de uma mama só. Então, se de repente a paciente está tendo saída de secreção, mas é das duas mamas ou de vários ductos, isso precisa ser avaliado por um médico, sem dúvida nenhuma, por um mastologista, mas a paciente não precisa ficar desesperada já de antemão, sem saber exatamente o que está acontecendo e achar que isso está relacionado a um câncer de mama.
Outra coisa é cirurgia plástica, colocação de prótese de silicone. Muitas mulheres ainda nos dias atuais dizem, não posso fazer isso, eu me colocaria numa condição de risco muito maior a desenvolver um câncer de mama. Não, isso também é um mito. Também. Já existem vários estudos mostrando, na verdade, fazendo acompanhamento, segmento longitudinal dessas pacientes com prótese de silicone, e não há associação entre prótese de silicone e um maior risco de desenvolver câncer de mama. Então isso é um mito. Pronto. E depois a gente já pode estender essa pergunta, complementar, melhor dizendo, essa pergunta, essa resposta, dizendo para as pessoas que os exames que são normalmente solicitados, né, a mamografia a partir dos 40 anos, bem como a ultrassonografia e outros mais, a pessoa que tem uma prótese não fica com esse resultado comprometido, né? Essa técnica, as técnicas atuais garantem a mesma eficiência, né, do exame para quem tem ou não uma prótese de silicone. Isso é verdade ou é mito? Não, isso é verdade. O segmento para pacientes e os exames de rotina, né, de prevenção para pacientes com prótese é o mesmo e não tem perda da sensibilidade. Então, isso, perda da sensibilidade os também. exames de screening, na verdade, seriam, parte deles é radiológico, então tem a mamografia, o ultrassom da mama, mas tem também o exame clínico, né? O mastologista também vai fazer o exame clínico e esse é parte importante do diagnóstico precoce. Então, ir ao seu mastologista uma vez ao ano, além de fazer os exames, a mamografia uma vez ao ano também, a partir dos 40 anos, é extremamente importante, né? Isso é uma verdade. Eu acho que é importante a gente citar também outras verdades em relação à prevenção, né? O mês de outubro é muito voltado para a prevenção do câncer de mama. Então, algumas verdades são evitar a obesidade, né, que a gente sabe está relacionado ao maior desenvolvimento de câncer de mama, sobrepeso, obesidade. O sedentarismo também está relacionado a uma maior predisposição ao câncer de mama. Então, a prática de atividade física é extremamente importante. Tabagismo, na verdade, está relacionado a quase todos os tipos de câncer. Então, a gente tem que exterminar, de fato, o tabaco da vida de todos. A prática de exercício físico também é extremamente importante. Eu acho que você falou no sedentarismo. E a atividade física, e a dieta também. Ah, sim, a alimentação então, a alimentação é outro item que a gente precisa repensar, na verdade, para diminuir o risco. Então, o tipo de alimentação está relacionado, sim, a maior chance de desenvolver câncer de mama. Tá bom, a gente não vai radicalizar, não. Hambúrguer com batata frita, a gente vai liberar no dia livre. Todo mundo tem um dia livre. O importante é que a gente estabeleça uma dieta saudável diariamente. De vez em quando um brigadeirinho, uma batatinha, a gente vai até liberar, né, doutora? De vez em quando pode. Vamos atender a Marta na linha 3. Olá, Marta. Ai, caiu a ligação. Vamos lá, gente. 35055000 é o nosso telefone, pode tirar as suas dúvidas. Vamos começar pela de Verônica. Olga e doutora Luciana, boa tarde. Eu tirei 2 tumores benignos há mais ou menos 2 meses, um fibroadenoma e um ducto. A pergunta é o seguinte: eles podem voltar ou mesmo virar um câncer? Mas vamos lá, vamos responder essa questão dela. Então, a gente sabe que algumas lesões benignas podem progredir para um câncer. Uma hiperplasia atípica, por exemplo, é uma delas. Mas um fibroadenoma, por exemplo, não é uma lesão que poderia progredir para um câncer. Então, habitualmente, o que acontece é que às vezes é difícil diferenciar só pela imagem ou muitas vezes só pela punção uma coisa da outra. Então, muitas vezes é preciso a realização da ressecção mesmo desse nódulo, e o diagnóstico de fibroadenoma só vem após a ressecção cirúrgica. Tá bom. Olha, nós temos uma sonora, uma pessoa participou aqui, a Sandra, o nome da nossa ouvinte, participou até do programa Roda Baiana na semana passada, onde ela descobriu que teve um câncer de mama e a importância do apoio da família e da adesão também ao tratamento. Vamos escutar o depoimento dela, vamos para o intervalinho comercial e voltamos logo. Na 2. É um prazer falar com vocês lá no programa, viu? Eu amo mesmo. Há 2 anos eu descobri que estava com câncer, eu descobri sozinha, eu tenho 47 anos hoje. E eu queria falar com as pessoas uma coisa muito interessante, que é o seguinte: o câncer não dói, gente.
Eu nunca havia sentido dor nenhuma nos seios. Essa é uma característica. E muita gente pensa que vai dar uma dor, que vai ter uma coisa assim diferente. Não. Eu sempre fiz os meus exames preventivos regularmente, com muito cuidado, eu e minhas irmãs. E de repente, eu deitada no sofá, brincando com minha filha, que hoje tem 4 aninhos, eu descobri um carocinho, assim como se fosse um carocinho de feijão, sabe? E se eu tivesse numa posição sentada ou deitada na cama, eu não via esse caroço, eu não conseguia encontrá-lo. Era só se eu estivesse assim, de lado. Então, eu queria falar isso para todo mundo que está ouvindo a gente, porque é muito importante o médico te posicionar de diversas formas a fim de detectar o nódulo. Aí, indo ao mastologista, eu fiz a mamografia e, pasmem, não houve resultado positivo para câncer. O resultado veio dizendo que não era nada, que eu tinha acabado de amamentar, não sei o quê. E aí eu insisti, porque eu tinha uma convicção muito forte de que eu estava com câncer mesmo. Aí eu fiz a ultrassonografia, resultado, não, acho que isso aqui não é nada não, é um carocinho bobinho. Eu disse, doutor, por favor, eu só saio da clínica hoje quando fiz a minha ressonância. Aí ele disse, mas você é teimosa, menina? Eu digo, sou mesmo. E aí fiz a ressonância. E aí lá na ressonância é que a médica começou a ter uma desconfiança de que aquilo poderia ser câncer. Aí eu voltei e falei assim, eu só saio de hoje daqui, ele disse, já sei, com a punção. Eu disse, pois é, só saio com a punção, fiquei esperando, eu estava na clínica de 8 da manhã, saí umas 9 da noite assim. Fui a última a ser atendida, aí na hora que a gente vê aquelas agulhonas, a gente fica assim meio, eu disse, sabe, eu não vou encarar esse negócio como uma coisa ruim não. Ainda bem que eu tenho um plano de saúde que pode pagar tudo isso que eu estou fazendo aqui e com pena dos brasileiros que não tem, né? Aí foi importantíssima a sua persistência, né? Aí só para encerrar, quando o cara, eles maravilhosos lá da Clínica Can, eu queria até mandar um beijo para todo mundo, funcionaram, eles já olharam assim para mim meio que desconfiados, eram 2 os caroços. Aí eu voltei para casa, reuni a família, seria meu aniversário assim, uns 12 dias. Eu reuni meus irmãos e falei, ó, gente, eu tô com câncer, o resultado vai sair, eu tenho convicção disso e preciso de vocês agora. E a gente é muito unido, sabe? Eu tenho, assim, 5 irmãos maravilhosos, uns pais maravilhosos, amigos, vizinhos, e queria falar dessa importância da ajuda dessas pessoas num momento como esse, porque quando eu fui buscar o resultado eu já sabia. Minha irmã Denise foi comigo e chegando lá, ela que passou mal. Eu vim dirigindo o carro dela porque ela não aguentou a barra quando o meu maravilhoso médico disse assim, Sandrinha, você tá com câncer. Eu disse, tô, então beleza, vamos pra frente, porque eu tenho 2 filhos para criar, tenho um hoje com 18 anos, dia 15 agora, e a pequenininha de 4. E eu queria falar para todo mundo que está ouvindo, gente, que é muito importante essa coisa do pensamento, de a gente acreditar que vai viver, de a gente acreditar que vai passar por 1000 coisas, como eu passei por 20 sessões de químio, 30 de rádio, hoje eu tomo remédio ainda, mas com a convicção de que a gente pode superar isso quando a gente tem a ajuda dessas pessoas, Sem dúvida nenhuma, ter apoio da família é fundamental. E no segundo bloco nós vamos continuar conversando com a doutora Luciana, inclusive eu quero saber sobre esse resultado de exame, porque que mesmo diante de um diagnóstico, né, positivo, no final das contas, o primeiro exame dela não deu esse resultado. A gente volta em instantes, não saiam daí. Estamos de volta hoje no Sinta-se Bem. Quem é nossa convidada, a doutora Luciana Landeiro, oncologista lá do Hospital Português, veio conversar conosco um pouquinho sobre os mitos e verdades em torno do câncer de mama. Estamos no Outubro Rosa, é um assunto bem pertinente, né? Vocês viram há pouco uma ouvinte que participou recentemente do programa Roda Baiana, falando da importância desse diagnóstico precoce, né? Ela que observou em casa, na brincadeira com o filho, poderia ser alguma coisa, como também poderia não ser. O melhor é fazer como ela fez, procurar logo seu médico, fazer todos os exames. Agora, o que me intrigou, e também e acredito que a vocês, foi o fato dela realizar uma mamografia e mesmo assim o resultado não dá positivo para esse câncer. Isso é possível, doutora Luciana? Eu acho que 2 questões interessantes que foram levantadas nesse caso dessa ouvinte. Uma é essa questão que não é tão infrequente. Às vezes a paciente jovem tem uma mama densa e a mamografia às vezes perde a sensibilidade, né? Então muitas vezes um nódulo numa mama densa não é visto na mamografia e o ultrassom vem para acrescentar
nesse sentido. Muitas vezes o ultrassom também não vai acrescentar tanto, mas a palpação, a suspeita do nódulo acaba levando realmente o mastologista a indicar uma punção, uma biópsia, para definir de fato se aquilo se trata de uma lesão benigna ou uma lesão maligna. E a outra questão interessante que ela levantou é que ela vinha fazendo regularmente os exames dela de rotina e que mesmo assim ela teve diagnóstico. Então existe uma entidade que seria tumores de intervalo. Então seria no intervalo entre uma mamografia e outra surgir um nódulo. Isso pode acontecer. Então algumas pacientes se sentem meio frustradas porque faziam os exames anuais e mesmo assim tiveram diagnóstico, ou seja, a prevenção não me ajudou em nada. Alguns casos, infelizmente, a gente não vai conseguir evitar de ter um diagnóstico um pouco mais avançado, porque pode existir essa entidade de tumores de intervalo. Pois é. Agora, essa condição do nódulo, como ela falou, gente, tem que fazer os exames porque câncer não dói. Às vezes você fica, não, tá tudo bem, eu apalpo, não tem nenhum desconforto, não tem nenhuma dor. Pode cursar sem nenhuma dor, de fato, não é? Eu queria saber se além desses exames de imagem, se nos exames de sangue, né, que normalmente o clínico pede, se apresenta algum tipo de alteração também, ou só mesmo nessa anamnese que o mastologista, no caso, faria, ou o ginecologista, e os exames de imagem, que dariam resultado. O que é preconizado, de fato, em relação a exames de prevenção para mama, seria o autoexame, né, que seria um exame realizado uma vez ao mês pela paciente, por volta do 7º ao 10º dia após o ciclo menstrual. Porque antes da menstruação pode ser, ou antes e durante, né, a mama fica alterada, né? Pode alterar a palpação da mama e aí haver uma dificuldade na avaliação realmente da mama, então esse seria o período ideal. O autoexame não substitui de forma nenhuma a mamografia ou ultrassom, então é um exame complementar. Né? A mamografia seria indicada, uma primeira mamografia aos 35 anos pela Sociedade Brasileira de Mastologia e a partir dos 40 anos, sim, seria anual. E o exame físico do mastologista, mesmo durante a consulta. Então, essa seria a tríade, né? As 3 etapas. E essas células, então, indicando um câncer, os exames de sangue, por exemplo, permanecem inalterados. Exames de sangue, habitualmente, quando uma doença localizada, eles não vão ter alterações. Não. Tá, só pra gente saber. É muito importante, sim, essa detecção precoce, adotar logo o tratamento que tem que ser feito, né? E partir pra frente. E no caso de recidiva, muda alguma coisa na vida de uma paciente operada? Assim, essas consultas devem ser mais frequentes e os cuidados, conforme nós evitamos aqui, né? Conforme nós dissemos aqui, obesidade, sedentarismo, tabagismo, alimentação, isso deve ser mais vigiado? Então, todas as medidas de prevenção que eu tinha citado, prevenção primária que eu tinha citado para você, se aplica para pacientes que tiveram o diagnóstico, né, após o diagnóstico de câncer. O que muda realmente é o segmento dessas pacientes. Né? Então, no momento inicial, nos primeiros 2 anos, ela tem que ser vista, depois do término, né, da quimioterapia, para quem se aplica a quimioterapia, ou da radioterapia, para quem se aplica a radioterapia, ela precisa ser seguida nos primeiros 2 anos a cada 3 meses, com consultas, né, exame físico, e tem os exames também de imagem regularmente. No 3º ano seria a cada 4 meses, do 4º e 5º ano a cada 6 meses, e a partir do 5º ano seria um segmento anual. Tá. Né? Então a paciente passaria a ter um segmento como no pré-diagnóstico. Outra coisa também, doutora, que divide muito opiniões, é a condição da reposição hormonal, né? Claro que havendo necessidade, a depender de como a paciente vai passar por esse período, né, de transição, dessa variação importante hormonal, há indicação sim, e é uma coisa bem controlada. Mas muitas temem, né? Às vezes preferem sentir o desconforto de uma menopausa, com todos os, né, os problemas que ela traz, do que adotar a medida da reposição hormonal com medo do câncer de mama. Queria saber a sua opinião. Esse é um assunto realmente controverso. Eu, particularmente, prefiro sugerir às pacientes que não façam terapia de reposição hormonal, a menos que realmente os sintomas afetem de uma forma inaceitável a qualidade de vida da paciente. Né? E aí ter o cuidado de fazer isso, fazer a terapia de reposição hormonal por períodos curtos, né, o menor período possível, e com segmento de perto com o seu mastologista. Ok, tá legal.
Vamos aqui na pergunta da Ana. Ela disse que teve um deslocamento de placenta. E é isso mesmo, deslocamento ou descolamento? Descolamento. Descolamento. Eu logo vi que eu não estava gostando desse termo. É descolamento, viu, Ana? De placenta. E perdi meu filho com 7 meses, doutora. Mesmo assim, eu tive leite, a minha ginecologista passou um medicamento para secar. Hoje, com 7 meses depois do ocorrido, eu sinto ainda sair um pouco desse leite. Isso é normal? 7 meses após o ocorrido. Acredito que ela precise fazer uma investigação adicional. Acho que não seria 100% esperado 7 meses após. Já era para ter regularizado, né? Sim. Dulcineia está aí na linha 2. Olá, Dulcineia. Oi, boa tarde. Boa tarde. Quero tirar 2 dúvidas. Pode. É que eu tenho um filho que vai fazer 25 anos em fevereiro, então eu tenho ainda leite no seio. Eu quero saber se com essa displasia mamária, se eu posso detectar o caroço. E o que eu faço? Que medicamento tomar para secar esse leite? É leite mesmo, entendeu? Aí eu tenho dúvidas sobre isso, eu tenho essas 2 dúvidas. Você já consultou seu médico, Dulcineia, para saber a opinião dele, o seu ginecologista? Já consultei, ela passou um remédio chamado Lutene, aí eu tomei por um período, secou, aí depois que terminou, aí voltou novamente. Certo, tá bom. E eu também tô com anticoncepcional. E Tá. sinto muito calor, essas coisas todas. Você tá com que idade agora? Eu tô com 42. Tá. Vamos ver. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Então, Dulcineia, eu acho que você precisa voltar no seu clínico, no seu mastologista, para conversar um pouquinho mais com ele sobre essa saída de leite pela mama. Não é esperado que isso ocorra na sua idade, né? Então, precisa ser investigados outras causas para a produção de leite, né? Que a gente chama de galactorreia, um termo técnico. Então, às vezes, podem existir outras causas, às vezes mesmo medicações podem causar essa galactorreia, essa saída de leite. Então, precisa ser investigado um pouco mais qual é a causa que está levando a essa produção de leite. Isso definitivamente não é o esperado na sua idade. Olha, a Verônica que falou conosco há pouco, ela volta aqui complementando as informações, dizendo que tem 33 anos e o papiloma intraductal e o fibroadenoma voltam, doutora? Essa que é a minha pergunta. E o comentário da Sandra foi fantástico, também meu médico é lá da CAM. Ok, Verônica, um abraço. Não é que volte, mas o fibroadenoma podem surgir outros fibroadenomas. Então, não necessariamente naquele mesmo local onde foi feita a ressecção inicial do fibroadenoma, mas podem existir surgimento de outros fibroadenomas em outros locais da mesma mama ou da mama contralateral. Então, não é que é uma lesão recorrente, mas podem surgir outras lesões similares com fibroadenoma. Olha, a gente tem uma anônima que faz uma denúncia, já vou logo lendo essa mensagem dela, para quem estiver no trânsito aí, vir esse carro, essa placa. Um engarrafamento muito grande na paralela, 2 motoqueiros, o carona de camiseta azul, de propósito, pôs o pé para quebrar o retrovisor do carro, né, da frente. Eu só vi que a placa dessa moto era 5253. É uma decepção muito grande que a gente tem nessa cidade pela falta de segurança. É verdade, viu, Anônima? Eu tenho tanto medo quando eu paro no congestionamento, viu? Gilma diz aqui, qual o grau de confiabilidade, doutora, de um exame de sangue de marcadores tumorais na mama? Então, para o segmento, por exemplo, para screening, né, como medida de prevenção, não é indicada a realização de dosagem de marcadores tumorais. Então, infelizmente, alguns médicos acabam pedindo isso nos exames de rotina das mulheres e é uma das causas de muitas consultas fúteis, assim, fúteis no sentido de que, de fato, assustam muito a paciente e não tem nenhuma representatividade nos consultórios dos oncologistas, né? Então, de forma rotineira, a gente recebe um paciente que fez uma dosagem de um marcador tumoral, está discretamente aumentado e o paciente já chega desesperado, porque achando que tem um diagnóstico de um câncer e, na verdade, existem outras patologias que podem levar a uma elevação discreta dos marcadores tumorais. Então, ele não é preconizado como exame de rotina para screening de nenhuma neoplasia, né? Não rotineiramente, não para câncer de mama. Na verdade, a gente tem o caso do PSA, que acaba sendo um marcador tumoral, a gente tem um CEA para câncer de colo, em alguns casos, mas para câncer de mama especificamente não. Ok. Marlene está conosco na linha 2. Boa tarde, Marlene. Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta à doutora. Tá.
Doutora, é o seguinte, eu fui eu sei que não era da senhora, mas só para a senhora me orientar, que eu tomei assim. Eu tenho hipotireoidismo, o nome é isso mesmo? Hipotireoidismo. Tá vendo? É isso aí. Aí a médica da endócrina, minha médica, passou para mim Synthroid. Eu ouvi falar que é um hormônio, né? É que eu já tive trombose, eu tenho problema assim de varizes, e eu tô com medo de tomar. Será, porque diz que é hormônio, será que isso vai fazer eu ter trombose de novo? O que é que a senhora acha? Pelo amor de Deus, eu comprei, olha o remédio e não tenho coragem de tomar. O que é que a senhora acha? Então, a associação de hormônio e trombose é mais relacionada aos hormônios femininos, né? Que são o estrógeno, a progesterona. Então, o hormônio da tireoide não tem essa correlação com eventos trombóticos. Então, acredito que não tenha nenhuma contraindicação nesse sentido da senhora começar o uso do Synthroid. Vamos aqui orientar a Elisângela e logo vocês vão saber o que a acupuntura pode ajudar, de que forma a acupuntura pode ajudar nas artralgias. É uma dica que nós temos e logo vocês vão ouvir. Elisângela está perguntando o seguinte: ela disse que entrou na menopausa com 33 anos, ou seja, uma menopausa precoce, e está agora com 42 e não faz reposição hormonal, se isso teria algum problema. Se teria algum problema em relação a riscos por ela não ter feito a reposição hormonal? Não. Não é? Não tem problema. Na verdade, a gente sabe que o maior tempo de exposição aos hormônios femininos, então, pacientes que começam a menstruar mais cedo e param de menstruar mais tarde, é uma população de maior risco para desenvolver câncer de mama, porque passam o maior tempo da vida expostas aos hormônios femininos, né? Então, no caso dela, isso poderia talvez até ser um fator protetor nesse sentido. Doutora, por falar nisso, né, de fator protetor, a amamentação, né, todos dizem que amamentar é uma das formas também de proteção contra o câncer, é verdade? Essa é uma verdade, não é um mito. A questão toda é que a amamentação é um fator protetor quando a gente amamenta antes dos 30 anos, né? Então, gestações mais cedo, mais precoces. E atualmente a gente tem tido cada vez programando-se para ser mãe mais tarde, mais velha. Então, esse fator protetor acaba não existindo em mulheres após os 30 anos. Vamos ouvir então essa diquinha aí da acupuntura de hoje, Zé? Metrópole Saúde. As artralgias ou dores articulares são sintomas cada vez mais comuns numa população que vem envelhecendo. A acupuntura pode melhorar esses sintomas sem os efeitos colaterais provocados pelos medicamentos alopáticos. Eu sou Patrícia Bellini, médica acupunturista. Mauro Marques, eu já acuso o recebimento da sua mensagem e agradeço, viu? Muito obrigada. É bom começar a segunda-feira com esses elogios. Muito obrigada, viu? Um beijo para você. Então a gente vai finalizando. Eu queria até entrar na questão que, ainda que exista necessidade, né, a indicação cirúrgica, tem muitas possibilidades de a reconstrução de mama, né, garante a mulher também que ela não fique com a sua autoestima abalada. Inclusive amanhã nós teremos aqui o Dr. Lucas, que vai conversar conosco sobre cirurgia plástica, onde eu pretendo linkar o assunto de hoje também as orientações que ele vai nos trazer. Então, se ficou alguma coisa pendente, amanhã nosso assunto vai gerar em torno disso. Hoje eu quero agradecê-la, viu, doutora Luciana? Muitíssimo obrigada. É o Hospital Português que te cedeu aqui no seu horário de tanto movimento para conversar com a gente. Obrigada, querida. Obrigada, Olga. Eu queria só expor para a população que vai ocorrer no dia 19 agora de outubro, a segunda jornada de prevenção do câncer de mama, que vai ocorrer no Hospital Português, né? Vai contar com uma equipe multidisciplinar para discutir realmente com a população aspectos relacionados à prevenção. Então, a gente vai contar com mastologista, oncologista, nutricionista, fisioterapeuta, radioterapeuta, para estar discutindo com a gente e estar justamente discutindo questões de mitos e verdades do câncer de mama. Ah, que legal. Vai estar aberto para a população. Ai, que ótimo. Aberto para a população, estudantes também deveriam participar, quanto mais melhor, né, em termos de informação. A equipe do Português é muito competente. Doutora, obrigada. Até a próxima oportunidade. Obrigada. E a todos vocês, fiquem conectados aí conosco, deem uma passadinha no metro1.com.br, se intere logo das principais notícias e participe do Jornal da Cidade segunda
segunda edição, com a sua opinião, com seus questionamentos, para movimentar ainda mais esse jornal que é maravilhoso. A gente volta amanhã, às 4 da tarde. Um beijo, pessoal. Até lá.